Bom, pessoal, me perdoe, eu não vou nem editar muito esse vídeo. Eu acho que eu vou enviar do jeito que eu fizer. Eu só vou responder um comentário aqui rapidinho. Um rapaz comentou aqui no meu vídeo anterior sobre a fonte Q, que ele discorda, né, dessa teoria da fonte Q, porque ele diz que os evangelhos foram transmitidos de forma oral. E é verdade. A enciclopédia católica diz isso, ele faz questão de afirmar. E que a teoria da fonte Q só foi desenvolvida no século XIX por protestantes. Aí eu questionei ele, eu falei, não, tudo bem, até fui educado com ele, coloquei um abraço no final, mas eu falei, olha, a teoria da fonte Q, independente de ter sido criada por protestantes, ela é amplamente aceita. Aí ele respondeu de novo, colocou um texto enorme, citando os pais da igreja, não sei o que, lá do primeiro século, que os evangelhos foram transmitidos oralmente, que a enciclopédia católica diz isso, colocou até o primeiro versículo de Lucas em grego, né, porque eu falei que Lucas reuniu oráculos anteriores. Mas tudo bem, aí ele colocou em letras garrafais protestante, essa teoria protestante, e diz que ele é judeu. Tudo bem. Agora, primeiro, qual é o problema da teoria ser protestante? Porque a teologia, existem bons teólogos protestantes. O Bart Ehrman, por exemplo, que eu gosto muito dele, o Bart Ehrman também é protestante. O Fábio Sabino, eu não sei qual é a religião dele atualmente, mas o Sabino era protestante, o Sabino era evangélico, ele tem vídeo dele no canal dele pregando, lá ele falando até em línguas, tudo. E tá aí um puta de um teólogo, até eu aprendo com o Sabino, então. E tem outros teólogos protestantes também que eu admiro. Como eu digo sempre para vocês, analisar e tudo e reter o que é bom. A gente não pode discriminar um teólogo só porque ele é católico, ou porque ele é espírita, ou porque ele é protestante, ou porque ele é adventista. Às vezes aquele teólogo, mesmo que ele tenha uma crença diferente da sua, ele pode transmitir alguma coisa que você pode aproveitar. Fala, puxa, tem razão, isso aqui eu concordo com ele. É que nem o meu canal, eu não quero que as pessoas concordem tudo comigo. Até gosto quando as pessoas falam, oh, eu não concordo tudo com você. Porque é sinal que a pessoa está pensando, está analisando por conta própria. Mas eu vou me focar aqui no comentário do rapaz, nessa questão. Essa aqui é a minha Bíblia de Jerusalém. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa Bíblia não é protestante, apesar de eu ter ali a Bíblia de Genebra também. Mas hoje, como é protestante, foi colocado em letras garrafais, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Vocês estão vendo? É uma Bíblia católica, apesar dela ser considerada ecumênica, imparcial. Mas mesmo assim é uma Bíblia católica. Quem fez a primeira elaboração dessa Bíblia foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma Bíblia católica. Antes de começar os sinódicos, as Bíblias, ela tem uma introdução. E eu falei, ela tem um bom aparato crítico para você poder aprender, para você poder estudar um pouco, antes de ver os livros da Bíblia, ver um pouco a origem, informação, data, ocasião. E essa aqui é a introdução dos sinódicos da Bíblia de Jerusalém. Logo aqui na primeira página, eles começam explicando isso que o rapaz falou, que os evangelhos foram transmitidos por tradição oral, correto. Mas aí eles colocam assim, ó. Aqui eu estou lendo na primeira página. Quem tiver a Bíblia em casa pode ver. É na página... Não tem o número da página. É na introdução aos sinóticos aqui, ó. Mas essa tradição oral, a tradição oral, que é como nos chegou os evangelhos... Eu estou assim com dificuldade porque a luz da câmera pega nos meus olhos, tá, pessoal? Essa tradição oral não deveria ser a única a explicar semelhanças tão numerosas e espantosas. Não deveria ser a única. Tanto nas minúcias dos textos, como na ordem das perícopes, que ultrapassam as possibilidades da memória, até a memória antiga oriental. O que eles querem dizer com isso? Que a única explicação não pode ser só a tradição oral, porque senão isso gera um absurdo. Que nem eu tinha comentado com o rapaz, é humanamente impossível. 3 pessoas distintas, no caso dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tudo bem que os evangelhos são anônimos, mas vamos considerar 3 pessoas distintas. Escrever exatamente a mesma coisa de uma forma tão parecida, mudando só uma coisinha ou outra no texto, e até na mesma ordem cronológica. Você pode ver, por exemplo, no Evangelho de João, que é um evangelho diferente. O Evangelho de João já segue outra ordem cronológica. Ele já começa narrando Jesus logo após o batismo, ele já vai para o milagre de Canaã. Depois ele já narra Jesus entrando em Jerusalém, coisa que os evangelhos sinóticos já jogam bem mais lá para frente. Você vê, porque é humanamente impossível 2 pessoas narrar o mesmo fato de forma distinta, exatamente igual. Se eu pegar, por exemplo, se você é um professor, você pede para sua classe, você conta uma historinha para sua classe. A formiguinha e o sapinho estavam conversando na lagoa. Se você pedir para os seus 40 alunos escrever essa história que você acabou de contar, eles podem contar sim a mesma história, mas não exatamente da mesma forma, a não ser que um colou do outro, porque cada ser humano tem um jeito de escrever, um estilo literário. Isso seria completamente absurdo. Ou como eles falam aqui nessa introduçãozinha aqui, isso ultrapassa as possibilidades da memória. Haja memória também para ter uma memória tão boa para relatar evangelhos inteiros em ordem cronológica e pessoas distintas escreverem com essa precisão. Aí nós teríamos que acreditar então que foi o Espírito Santo.
Só se for uma questão de crença, mas eu discordo disso. Já que 2 páginas para frente, ó, na mesma introdução dos sinóticos, olha o que a Bíblia de Jerusalém diz. A teoria mais satisfatória para explicar nessas divergências e semelhanças dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é a teoria das 2 fontes, elaborada na metade do século XIX, que nem o rapaz falou, só falta a Bíblia colocar aqui em letras garrafais, por protestantes. Ela é aceita hoje com mais ou menos convicção, quer dizer que alguns aceitam, outros não, então ela é mais ou menos aceita por uns e outros não, pela grande maioria dos exegetas, tanto católicos como protestantes. Eu vou ler de novo só esse finalzinho para você ver. Ela é aceita com mais ou menos convicção pela grande maioria dos exegetas, exegeta que analisa isso, texto bíblico, história, patrística, tudo isso. Pela grande maioria dos exegetas, tanto católicos romanos, sim, padres aceitam isso daqui, tanto que eu vou tentar procurar aqui a referência de um padre, é que a minha conexão nessa época do mês é ruim, pessoal, que também aceita a teoria das 2 fontes, lembrando que um padre católico, ele estuda tudo, patrística, Irineu, Eusébio, Pápias, tudo isso, como protestantes. Aí ele explica aqui as fontes, que uns acham que Marcos é mais antigo, outros que Mateus é mais antigo, não vale a pena explicar tudo isso. Agora, só dando uma resumida aqui no final, Irineu foi um dos primeiros, já no final do 2º século, que fez a seleção dos evangelhos. E segundo a história da própria patrística, que esse rapaz está insistindo, que a enciclopédia católica atesta, Irineu já tinha milhares de evangelhos à sua disposição, o que mostra que haviam sim escritos diferentes. Pápias, que é do ano 130, inclusive a Bíblia menciona aqui nessa introdução aos sinóticos, Pápias, lá no ano 130, logo já no comecinho do 2º século, Pápias é que dá o primeiro testemunho dos evangelhos. E Pápias fala que tinha um evangelho de Mateus escrito em hebraico, que nós não perdemos. E mesmo esse testemunho de Pápias nós também não temos. Você lembra que eu falei naqueles vídeos para vocês que nem tudo está na Bíblia? Porque muita coisa vai se perdendo com o tempo. E mesmo Pápias, ele atesta, inclusive ele é um dos primeiros que fala que Marcos escreveu, que foi discípulo de Pedro, etc e tal. Então Pápias, ele já está atestando que já vinham escritos antes da época dele. Isso lá no comecinho do 2º século. Então, por mais que os evangelhos tenham sido transmitidos por tradição oral, é provável sim que a partir logo do meados do 1º século, ou finalzinho do 1º século, já houvessem sim escritos, que nem esse evangelho de Mateus em hebraico que Pápias cita. Agora, como houve depois um concílio, houve toda uma seleção, isso já em meados do 4º século, e tudo aquilo que não foi aceito foi destruído ou se perdeu de alguma forma no tempo, a gente sabe que só sobrou o que nós temos hoje aqui na Bíblia, quem garante que não tinha realmente um outro evangelho como base, como origem? Quem garante que não tinha? Porque nós não temos tudo do 1º século, nós temos só o que sobrou para nós. Então essa teoria, ela é uma teoria. Ela é uma teoria justamente por isso, porque nós não temos tudo lá do 1º século, ok? E só para finalizar, deixa eu ver se eu acho aqui outra referência. Aqui em Lucas, que o rapaz ainda fez questão de colocar ali em grego, olha aqui o que Lucas diz no comecinho, ó. Visto que muitos, não foi uma pessoa só, muitas pessoas. Inclusive o rapaz mencionou ali uma coisa interessante, né, que parece que Lucas foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito, segundo ele, porque é o que dataria mais antigo, né? Tudo bem, vamos considerar então isso. Então se Lucas, que foi o evangelho mais antigo a ser escrito, ele está dizendo aqui que houveram muitos antes dele. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ler o versículo todo, senão vocês não vão entender. Muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Então, se na época do Lucas, lá no 1º século, quando ele começou a escrever o seu evangelho, muitos já tinham tentado se empreender em compor uma narrativa, é porque havia uma narrativa assim anterior. Aí, continuando, Lucas diz aqui, ó, conforme los transmitiram, aqueles que se empenharam em escrever antes dele, desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros das palavras. A mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo. Então o que Lucas está dizendo? Que antes dele muitos tentaram se empreender em compor uma narração dos fatos e que eles receberam por alguma tradição, a tradição oral, que ele fala, transmiti-lo, as testemunhas oculares da história, as pessoas que vivenciaram aquilo, e muitos tentaram colocar, escrever, compor a narrativa, mas aí Lucas tentou, segundo ele mesmo aqui, conveniente, após uma curada investigação de tudo, escrever de modo ordenado tudo aquilo que ele tinha recebido de fontes.
Eram fontes orais? Não sabemos. Poderia ser também fontes orais também, porque Lucas cita coisas aqui que os outros não citam. Mas a verdade é que antes dele, sim, muitos empreenderam por escrever os fatos, ok? Então essa aqui é uma Bíblia católica, quem não acredita em mim pode ver. Lembrando que a Bíblia católica cita tudo isso de patrística, tradição oral, cita papas. O segundo que deu testemunha dos evangelhos foi Clemente de Alexandria, que ele também citou um evangelho de Marcos e um suposto evangelho de Mateus em língua hebraica e assim por diante. Tudo isso está escrito na própria Bíblia católica. Então eu não vou mais discutir em comentário, pessoal. Quem quiser, eu recomendo que compre uma Bíblia de estudo, que é muito boa. A Bíblia de Jerusalém, na minha opinião, é uma das melhores, ela é mais fiel ao original, e eu recomendo que vocês leiam essas introduções aqui, porque isso aqui é praticamente um aparato crítico. É bom para quem é exegeta, para quem é teólogo, para você ter uma base da origem desses livros, como começou, o que os pais da igreja falavam, o que eles tinham na época, o que eles conheciam, o que eles não conheciam, quem escreveu, etc e tal. Assim a gente pode ter uma base exegética melhor, ok? Paz a todos.